Ok. Pode começar. Tá bom. Boa noite, prazer, meu nome é Gustavo Egima, sou R3 da Gastro. Hoje, junto com a doutora Ana Cláudia, vou ficar responsável pela discussão de um caso clínico do nosso ambulatório. Mais uma vez, agradecer a doutora Ana Cláudia por toda a ajuda aí na montagem do caso, na discussão que a gente teve um pouquinho antes também da apresentação. Então, o nosso caso é de um homem de 60 anos com uma elevação crônica de enzima hepática. A primeira consulta desse paciente no nosso ambulatório foi em 11 de janeiro de 2017. É um paciente de sexo masculino, de 60 anos, natural e procedente de Bragança Paulista, técnico em manutenção e casado. Ele é um paciente que é pré-diabético, fazia uso de metformina 500 mg 2 vezes ao dia desde 2011, negava outras comorbidades, negava cirurgias, transfusões e uso de outras drogas, tinha um consumo esporádico de bebidas alcoólicas, estava descrito como 500 ml de cerveja a cada 15 dias, aproximadamente, negava tabagismo, negava banhos em rio, negava o consumo de chás, e como história familiar relevante, ele só tinha uma mãe que tinha um diabetes mellitus também. Esse paciente veio encaminhado para o nosso serviço por uma elevação isolada de gama-GT em exames laboratoriais de rotina solicitados via UBS. Era um paciente assintomático que negava queixas e era um paciente sedentário com uma dieta com alto consumo de carboidratos. Ao exame físico, ele era um paciente que estava em bom estado geral, hidratado, corado, acianótico, anictérico e afebril. Tinha um peso de 80 quilos, uma altura de 1,66, dava um IMC de 29, uma circunferência abdominal de 102 centímetros, uma PA de 130 por 80 e uma frequência cardíaca de 80. No resto do exame físico, aparelho cardiovascular, respiratório, abdominal, não tinha nenhuma alteração e não tinha sinal de hepatopatia crônica também. Pode seguir? Mostrar os exames dele? Não, peraí, já que é uma gama-GT isolada, vamos ver o que você acha, Gustavo. Doutor, é um exame bem específico, né? Assim, a gente não tem a história também se era uma dosagem isolada dele que tinha essa gama-GT elevada ou se ele já tinha mantido esse padrão. Ele é um paciente sedentário, com uma dieta com alto consumo de carboidratos, com IMC de 29. Assim, na minha opinião, a gente teria que descartar causas de doenças hepáticas crônicas, iniciando pelas sorologias, pelas causas mais comuns. E aí eu já estou um pouco influenciado, porque eu conheço o caso também, né? Mas numa gama-GT isolada, a gente não começa pelos vírus, né? A gente começa, acho que, pela essa coisa metabólica que ele deve ter, né? Exatamente. Tem diabetes, tomando metformina, sobrepeso. Sim. O álcool talvez não pareça ser um consumo tão importante. Então, onde uma gama-GT isolada, acho que a gente não teria um trabalho nosso para avaliar. Eu não lembro se tem, doutora Lúcia, tem algum estudo nosso na época que a gente fazia mais estudo com TGP isolado, que eram nossos doadores, que eram rejeitados. Mas de gama-GT, acho que ninguém estudou a gama-GT um momento isolado. Isolada não, né? Tem a Ivonete estudou lá o valor, né, da gama-GT, mas foi em hepatite C, né, que ela estudou. E assim, gama-GT isolada, a gente sempre brinca, né? Enzima promíscua, porque ela aumenta com tudo. Ela aumenta em praticamente todas as doenças hepáticas, tem aumento de gama-GT, mas ela é uma enzima muito facilmente induzida por uma série de substâncias, né? Então, ela é induzida por uma série de medicamentos, ela é induzida pelo álcool, principalmente, né? Tanto que a gama-GT nos Estados Unidos é utilizada assim como um parâmetro para negar seguro-saúde, porque aquilo pode indicar que a pessoa tenha um consumo elevado de álcool, né, quando não consegue fazer aquela dosagem específica do uso do etanol. Então, tem essa questão dela ser induzida. Depois, assim, ela também, na verdade, ela nem é específica do fígado, né? A gente tem gama-GT em outros órgãos.
E, às vezes, quando você tem alguma alteração importante, essa que a gente dosa normalmente, ela é quase toda hepática. Mas quando a gente tem alguma disfunção em algum outro órgão, por exemplo, uma doença prostática importante, uma doença renal importante, aí aumenta no soro o componente de gama-GT destes outros órgãos, né? E uma coisa que ela está assim, muito relacionada é com o estresse oxidativo. Então, é por isso que está aumentada nas doenças metabólicas do fígado, mas às vezes você tem disfunções metabólicas que nem estão afetando o fígado e ela está aumentada por conta disso. Então, é uma enzima que isoladamente é difícil de analisar, né? E a gente viu, em umas outras discussões aqui, colestase, doença colestática crônica, autoimune, com aumento isolado de gama-GT, né? Então, é traiçoeiro, porque às vezes a gente acha que é uma bobagem e não é, ela está marcando lá ou uma doença colestática crônica, uma lesão ocupando espaço, que é outra situação que aumenta a gama-GT e pode ser isoladamente. Então, é uma enzima, além de promíscua, vou dar outro adjetivo para ela, traiçoeira, né? E só acrescentando, é bem isso mesmo, né? Ela não marca nada exatamente, mas ela é extremamente frequente nos nossos consultórios, né? Então, aparece com muita frequência pacientes só com gama-GT alterada. E aí, Lúcia, nessa ideia, eu tenho visto no ambulatório de doença inflamatória, exatamente pacientes com colestase, com colangite esclerosante, só com gama-GT. Né? Então, não é incomum, eu não sei se eles teriam, é interessante a gente levantar isso, se teriam um comportamento diferente, mas assim, gama-GT no paciente com doença inflamatória é uma coisa que a gente fala ali, não ignore, né? Claro que hoje a gente está tendo outro perfil, né, de pacientes obesos com doença inflamatória intestinal, então tem outros componentes metabólicos que também podem justificar, mas é uma coisa assim, não ignore, sabe? A gente tem visto isso. E o Henrique Sérgio adora falar, né, da gama-GT como risco cardiovascular. É uma coisa que eu sempre lembro dele falando, e vou falar para você, eu faço de rotina no meu consultório. Hoje mesmo eu atendi uma paciente só com gama-GT alterada. Fiz toda a investigação, que o Gustavo vai falar, e no final fiz risco cardiovascular dela, veio um risco cardiovascular alto, e que a gente precisava intervir, né, enfim, aí eu fui atrás dos fatores. Mas só para complementar, viu, Lúcia, não é incomum a gente ver colestase ou colangite esclerosante nos pacientes com doença inflamatória, só com gama-GT alterado. Legal. Alguém tem alguma outra diagnóstico? Eu sei que é muito inicial o caso, mas é um dia a dia que é muito comum no consultório. Às vezes as pessoas vêm só pela gama-GT, né? E o que é engraçado que a Ana falou é que os cardiologistas, eles gostam da gama-GT no risco, mas eles não gostam de pedir fosfatase alcalina, né? Então, muitas vezes a gente recebe o paciente que não tem, às vezes você consegue fazer diagnóstico de colestase com fosfatase, porque não faz parte dos pedidos, né, dessa especialidade. E o americano é o contrário, né? O americano adora pedir fosfatase alcalina e não pede gama-GT, não usa muita gama-GT, é engraçado. Muita gama-GT no seu consultório, Cibele? Tem bastante, viu? E muito caso de gama-GT isolada, gama-GT que a gente acompanha, às vezes, muito associado a isso, a distúrbio metabólico, então a gente vê muito paciente com gama-GT com distúrbio metabólico, mas tem paciente com gama-GT que você vira do avesso e não acha nada. Eu tenho paciente que já fez até biópsia, já repetiu a biópsia depois de alguns anos, inclusive, que não tinha sido nem eu que pedi a primeira biópsia, mas já tinha feito, e nada, não encontrou alteração nenhuma, fígado reacional em biópsia hepática, gama-GT alta e gama-GT alta e sem mais nada. Às vezes é difícil achar por que ela está alterada, né? E só para dar uma opinião aqui também no dia a dia, fora aqueles pacientes que a gente diagnostica só com a gama-GT e acaba, sei lá, chegando a alguma doença hepática, trata a doença e o raio do gama-GT continua discretamente aumentado. Ai, gente, dá um desespero.
Você diagnosticou o treco, tratou o treco e o Gama GT continua lá. Acontece muito. Ô, Fernanda, mas aí você já está dando um spoilerzinho, né, Gustavo? Vamos seguir. Eu não sei o que é, juro que eu não sei. É porque aconteceu isso comigo hoje. Aconteceu isso comigo hoje. Você vai ver, Mas então. como a Cibele é muito do dia a dia, né? E essas coisas que a Lúcia acabou comentando, a gente tem que sempre na cabeça, né, de pensar além do fígado também, né? Outras possibilidades. Mas vamos em frente, Gustavo, ver o que você foi diagnosticando. Esses exames eles foram trazidos pelo paciente já na primeira consulta, então foram os exames que não foi a gente que solicitou. Ele traz exames laboratoriais com uma hemoglobina de 15,6, com hematócrito de 44,7, um leuco de 6.000, uma plaqueta de 222.000, uma função renal preservada, transaminases normais também, uma TGO de 25, uma TGP de 43, uma fosfatase alcalina de 55, uma gama-GT de 165, uma bilirrubina total de 1,12, com uma direta de 0,33, um INR de 0,91, uma albumina de 4,8, uma glicose de 94 e uma dosagem de insulina de 6,4. O ultrassom de abdômen total que ele tem mostrava fígado de dimensões normais, contornos regulares, bordas finas e ectextura finamente heterogênea. Veia porta e veias hepáticas sem alterações, vias biliares sem alterações e baços sem alterações também. Doutor Gama, voltou? Gama? Voltei, doutor, voltei. E os exames que o Gustavo pediu ajudaram ou atrapalharam? Não fui eu que pedi, não, doutor. Ele já trouxe na primeira consulta esses. Eu acho que eu caí e aí eu voltei e eu estou com aquela duplicidade, ó, de repetir a voz duas vezes. Você está atrapalhando vocês aí, tá? Não, para nós tá bom. Tá bom? Eu acho, doutor Edu, eu acho que não atrapalhou, porque é a sequência inicial dessa avaliação, né? Um fígado que tem ali uma textura finamente heterogênea, não é um fígado crônico ou de uma doença muito avançada, e com essa GT de 165 que permanece aí. Eu consegui ouvir a discussão aí da Ana e da doutora Lúcia. Hoje eu acho que a gama GT ela é mais traiçoeira do que promíscua, né? Porque a gente tem visto, né, meia dúzia de casos aí de gama GT isolada e se deparado com doença autoimune. Na criança, ela ganha mais importância, porque a fosfatase alcalina na criança perde valor, né? Então, hoje mesmo, a gente está discutindo com o pessoal da especialização, agora no final do dia, uma revisão de CEP, e lá na criança com CEP, a gama GT é essencial, né? Porque a fosfatase alcalina dá do crescimento, deixa aquele problema, e a gama GT passa a ser a personagem principal, né? E falando da gama-GT fora do espectro das doenças hepáticas, né, a gente vê que, de fato, às vezes ela é um marcador de risco cardiovascular, ela, às vezes, está ali presente, né, numa fase inicial de um câncer de próstata. Eu tive uma experiência recente com um amigo, né, que era um sujeito que vinha controlando a vida do ponto de vista metabólico, e ele olhava para a gama-GT sem ser médico, minha gama-GT está perfeita, e de repente começou a aumentar. E quando ela aumentou, o PSA sobe um pouquinho. Ou seja, aquela gama-GT era de próstata, né? Então, eu acho que ela é mais traiçoeira do que simplesmente promíscua, né? Mas eu acho que botar esses dois adjetivos aí, acho que ajuda muito a dar a importância devida à gama-GT, né? E eu seguiria, né? Eu seguiria aqui a avaliação e acho que é a fase inicial dessa abordagem. Você entrou no caso agora, Gustavo, nesse momento? O que você pediu? Então, doutor, nessa consulta foi solicitada uma complementação bioquímica e de algumas causas de hepatopatia crônica, foi solicitado um fibroscan e foram orientadas dieta e atividade física para esse paciente. Pode seguir para a próxima consulta? Era isso mesmo, Gama? Você faria? Eu faria isso. Eu seria comedido aí gradativamente. Vamos na segunda etapa, depois vamos seguir. E talvez lá na frente fosse que nem a Cibele, né?
Vamos fazer uma biópsia hepática? Mas por isso- Mas antes também falta aí bem esse quadro Isso, metabólico, né? Porque apesar dela ele ter esse quadro que sugere um quadro metabólico, então aqui ele não tem, a glicose está normal, a insulina normal, mas faltou aí um colesterol, triglicéridos também para a gente ver quadro metabólico, né? Então isso também a gente tem que olhar, né? E não vimos uma esteatose no ultrassom. Quer Nada, dizer, não tem, né? Exatamente. gostaria Não de tem ter pra gente, sim. né? O ultrassom Não tem tem esteatose. 85% de sensibilidade para doença gordurosa metabólica. Esse daí não tem, a gente já fica meio assim. Seria a primeira possibilidade pelo quadro metabólico e tudo, não tem nada, né? Alguém pensou diferente ou vamos em frente? Doutora Du? Eu queria ver se alguém queria fazer algum comentário ou se o Gustavo vai em frente. Vai em frente, né? Vamos lá, Gustavo. Então, o paciente retorna em novembro de 2017, continua assintomático, mantido o peso, uma realização irregular de uma atividade física e sem ter alterado basicamente nada na dieta. Dos exames laboratoriais que a gente tinha solicitado, de novidades que ele traz, um colesterol total de 182, com HDL de 33, um LDL de 111, triglicéridos de 117. Traz uma dosagem de uma hemoglobina glicada também de 6,4, e foi solicitado também as sorologias, que foram todas negativas, um perfil de ferro com ferro de 94, uma ferritina de 267 e um índice de saturação de transferrina de 36%. FAM, AMA, antimusculismo, LKM1, a dosagem de imunoglobulinas, cobre urinário e a dosagem de ceruloplasmina eram normais. E, além disso, foi realizado o fibroscan também nesse período, uma mediana de 7,7, um IQR de 1,1, e o IQR sobre a mediana de 14%, e um CAP de 373. Doutora Maria Lúcia. Pois é, aqui já começamos a afastar uma série de etiologias, né, de hepatopatias. Então, ele tem vírus negativo, ele tem um perfil de ferro normal, ele não tem nenhuma evidência de uma doença hepática autoimune, ele mantém as mesmas alterações bioquímicas que a gente tinha visto no exame anterior, e o que aparece aqui são discretas alterações metabólicas, né? Não é um paciente daqueles com alterações importantes metabólicas, mas essa é uma das pistas diagnósticas que a gente tem aqui, né? E que faz um fibroscan, que não é um fibroscan também que sugira doença hepática avançada, mas também não é um fibroscan com ausência completa de fibrose, né? E o que chama atenção é o CAP, né? O CAP dele é bastante elevado, que é mais um elemento para a gente pensar em doença gordurosa metabólica. Eu acho que o que deu para tirar aqui desse conjunto de coisas foi nesse caminho da doença hepática gordurosa metabólica, né? É a hipótese mais relevante que a gente tem para fazer aqui nesse momento com esses exames. Eu queria que a Ana Cláudia comentasse aí essa elastografia. Ana, o que você achou? Nossa expert em doença gordurosa hepática. Opa, imagina. Aí o que eu vejo, né? Então, assim, a gente começa, como a Lúcia falou, a traçar um pouco melhor o quadro metabólico desse paciente. Então, ele vem aí com uma história de pré-diabetes, uma glicose acima de 100 já, então, né? Uma insulina praticamente dentro do normal, mas ele está usando a metformina, uma globina glicada maior que 5,5, né? Então, já é um pré-diabetes, sem dúvida alguma. Ele não fechou o diabetes por 0,1, né? Mas, enfim, mostra que ele tem uma disglicemia, pelo menos isso. Junto com isso, ele tem um HDL bastante baixo, né? Quanto que deu ali? 33 para homem, a gente esperaria estar acima de 40, e uma circunferência abdominal aumentada. Então, se a gente pensar na síndrome metabólica, ele já fecha 3 critérios, né? Eu não me lembro agora se ele é hipertenso, Gustavo.
Nesse período, não, doutora. Não, né? Ah, é verdade. Depois é que a gente vê, né? Tinha uma pressão de 130 por 80 na consulta. Tá, mas nesse momento você já pode fechar como um paciente portador de síndrome metabólica, como a Lúcia falou, todos os vírus negativos, autoimunes negativos, né? Então começa a ficar mais forte a questão metabólica. Aí vem com esses marcadores e o FibroScan. Se a gente pensar no algoritmo de segmento desses pacientes, a primeira coisa que a gente faz, até porque é o que a gente tem geralmente na primeira linha, é o FIB4, né? Ou FIB4 ou Network Fibrosis Score, que seriam os dois indicadores de acordo com os guias. A gente não tinha todos os marcadores naquele momento, conseguimos fazer o FIB4, né, Gustavo? Então, gente, beira do leito, eu falo isso, eu vou insistir, porque os residentes têm muita dúvida do que fazer com esses marcadores, né? Eles me perguntam muito, Ana, estou perdido nesse caso. Então, assim, nos casos de doença gordurosa que a gente vê. Então, assim, FIB4. O FIB4 dele, Gustavo, se eu não estou enganado, deu 1.3, 1.30. Isso. Se eu não estou enganada, lá naquele primeiro marcador, deu 1.3. Então, se a gente pensar no algoritmo de acompanhamento desses pacientes, um FIB4 menor que 1.3, você pode afastar uma doença como marcador não invasivo de fibrose. Você pode afastar uma fibrose avançada nesse paciente e seguir ele com as medidas de estilo de vida e conseguir acompanhar. Com o FIB4 maior que 1.3, você já tem que associar algum outro método, né? Então, beleza. Fez o FibroScan. O FibroScan é um samba, né? O corte que a gente deve usar. Inclusive, se usa a elastografia transitória ou se usa o ultrassom, porque parece que dá uma pequena diferença, né? Eu entendo que foi feito aqui na escola que a gente tem o FibroScan. Então, esse valor é o do FibroScan. FibroScan a gente usa como corte, em geral, 8. Alguns estudos mostram uma pequena variação, mas, em geral, 8. Então, acima de 8, eu posso falar que esse paciente tem uma doença avançada e tratar ele como, pelo menos, um F3, né? Abaixo de 8, eu poderia seguir esse paciente e estar concordando com o FIB4. Só que aqui, a gente está falando de marcador não invasivo de fibrose hepática, né? Hoje, a gente sabe que não existe ainda, nós ainda estamos na falta de um marcador acurado para esteatohepatite, né? Eu posso dizer que esse paciente talvez não tenha uma fibrose avançada, é só o que eu posso falar com ele, com esses exames. Não tem uma fibrose avançada e tem uma esteatose hepática significativa aqui nesse 373, né? Um grau 2 para grau 3 aqui. E um exame bom, o IQR médio de 14, o IQR do CAP também de 27, está adequado. Então, é um paciente que ele não tem uma fibrose avançada, mas eu ainda não consigo responder se ele tem um NASH, se ele tem inflamação, se ele tem balonização, se ele tem lesão estrutural, né? Então, aqui, o marcador fala isso para mim, sabe? A gente precisaria avançar no sentido de falar, pô, mas o meu paciente tem NASH. A gente sabe que quanto mais fatores de síndrome metabólica ele soma, mais o risco de ter uma doença progressiva. E aí começa com o NASH, né? Esse paciente tem 3 critérios. Então, a gente vai seguir avaliando, que aí vem a pergunta, né? Eu queria ouvir da plateia aí que está com a gente. Nós vamos seguir tratando esse paciente com estilo de vida, nós vamos seguir com atividade física, ou nós já vamos associar alguma outra coisa, o que a gente vai fazer, né? Eu acho que é a grande pergunta, esse paciente chegou para a gente, tá bom, né? Não foi o Gustavo que atendeu, não, mas eu estou discutindo com ele. Beleza, Gustavo, não tem fibrose, FIB4 é baixo, no limite, né? E o FibroScan também abaixo de 8. A gente poderia seguir assumindo que ele não tem uma fibrose avançada. E o resto? Será que ele tem um NASH? Isso a gente não conseguiu responder, né? Vamos seguir, Gustavo, só com atividade física e dieta? A gente já viu que esse paciente, nesse momento, ele não é exatamente aderente ao estilo de vida e à alimentação saudável. Eu não gosto de falar de dieta, mas ele já mostrou que ele não foi aderente. Nós vamos insistir com ele, se eu não sei ainda que doença que ele tem no fígado, né, pensando no componente metabólico. Ô, Ana, uma pergunta nesse ponto aí. Isso que você está discutindo é fundamental, né? Porque a gente é um serviço terciário, né? E a gente não vai conseguir dar conta de 30% da população com doença gordurosa e abraçar todo esse povo no nosso serviço, né?
nem no especializado em doença gordurosa, nem no nosso de hepatologia geral, nem impossível. Então, a gente precisa ter algum critério disso justamente que você está discutindo. Será que é um paciente que precisa só uma modificação de estilo de vida e a gente pode devolver para um serviço de atenção básica ou secundário para ele acompanhar? Ou será que é um paciente que a gente precisa realmente acompanhar porque ele pode ter uma doença progressiva? A doença progressiva a gente define mais em relação ao grau de fibrose, mas você está colocando claramente que eu não sei se ele pode ter, apesar de não ter uma doença hepática avançada, se ele não pode ter uma esteatohepatia. Supondo que esse paciente tivesse ali TGO, TGP, 3 vezes o valor normal, 2 vezes o valor normal, neste ponto aqui, você acha que faz sentido uma biópsia hepática para definir NASH, já que NASH é um diagnóstico anatomopatológico, ou você acha que a melhor conduta é acompanhar e ver o que acontece com as medidas adotadas? Uhum. Considerando o cenário que você colocou, Lúcia, dele ter as enzimas alteradas, 1,5 vezes, 2,5 vezes, já vai dar problema, já é um sinalizador de que tem uma inflamação, eu não tenho dúvida, né? Esse paciente, certamente, eu não vou liberar ele para o atendimento primário. Esse paciente vai vir, certamente, com o FIB4 aumentado, e o FibroScan, vamos considerar que o FibroScan veio esse, 7,7. Poxa, está muito no limite, vai vir um FibroScan, um FIB4 alto, e o FibroScan no limite, já deu 2 exames discordantes. Isso já é indicação de biópsia hepática, né? Isso por si só é indicação de biópsia hepática. Então, esse cenário que você coloca até é relativamente simples de pensar, em termos de indicação. O problema que eu vejo é no paciente com enzima normal, né? E esse é que é o problema. Vou liberar, não vou liberar, que é o caso do nosso paciente. E aí, o que eu vejo? Olha, paciente diabético, e esse paciente, para mim, na verdade, ele já é diabético, ele não fechou ali os critérios estabelecidos, mas ele já está usando o sensibilizador de insulina, então não sei até que ponto que isso não está falseando, né? Então, esses pacientes com diabetes, a gente sabe que 25% deles têm enzima normal, né? E obeso pode ser mais ainda, ele é um sobrepeso, mas obeso isso pode ser até mais significativo. Então, esse paciente persistentemente vai ter o FIB4 baixo. E aí, vou liberar ele para atenção primária? Eu acredito que se ele for diabético, não. Porque esse paciente já é de alto risco cardiovascular, é um paciente de alto risco para NASH, e inclusive para fibrose hepática. Esse paciente em particular, eu vou biopsiar ele. Isso não está na diretriz, mas a gente sabe que diabetes por si só é um fator de risco isolado de todos os outros. Então, eu faria. Eu acho que o grande desafio nosso é o paciente com enzima normal. E aí, é isso, quer dizer, primeiro, a gente também, com um exame desse, Lúcia, eu não ficaria agoniada de orientar ele e lançar mão, vamos dizer assim, de ferramentas do estilo de vida mesmo, sabe? Porque eu não sei como é que ele foi orientado, né? Então, assim, eu acho que orientar, conversar, aquela história, né, de entrevista motivacional, entender quais são as dificuldades, quais são as barreiras, entender a realidade do paciente. Por que você não faz atividade física? É por dor no joelho, é dor não sei aonde. Não, é porque eu não gosto. Não, é porque eu não vou para academia, para musculação. Quem falou que o senhor precisa ir para musculação, né? Não, porque falaram que eu preciso perder 20 quilos de peso e eu não estou aberto para isso. Então, assim, eu acho que nesse momento, lançar a mão de ferramentas do estilo de vida para a gente tentar conscientizar esse paciente da importância das mudanças de estilo de vida, com dieta, atividade física, entender a qualidade do sono desse paciente, né? Então, a gente sabe que o sono é um excelente ou importante sinalizador hipotalâmico do controle de fome e saciedade, saciação, né? Então, lançar mão dessas ferramentas para, nesse momento, conscientizar, e aí eu estou usando essa palavra porque não é convencer, é conscientizar o paciente sobre a importância do estilo de vida, e quem faz a escolha é ele. A gente sabe disso. Mas eu acho que aqui é o momento de
explicar, porque tem vários estudos mostrando que esse paciente chega nessa hora aqui, ele não sabe o que ele tem, o médico não sabe muito bem o que ele tem, então não fala o que ele tem, o senhor precisa perder peso, mas falar para o paciente que ele precisa perder peso não é orientar ele a perder peso. Então, a gente vai precisar, quem está trabalhando com isso, e o nosso consultório hoje, eu diria que 80% do consultório é doença gordurosa no fígado, a gente vai precisar aprender a lidar com essa situação, de cuidar não só da doença gordurosa no fígado, mas olhar todo o que está em volta dele. Como eu disse, risco cardiovascular, o próprio diabetes, medidas de controle de peso, nós vamos precisar aprender a lidar com isso. Então, nesse momento, eu faria isso. Por quê? Porque eu estou tranquila que ele não tem fibrose. Eu estou relativamente tranquila de que ele não tem fibrose. Eu faria muito bem o acompanhamento dele e repetiria os exames. Vai, 2 ou 3 meses, repetir. Vamos ver o que está acontecendo, né? Não sei o que vocês acham, gama, o que... Ana, se esse paciente fosse um paciente de consultório, nesse momento, que você tem aí uma 7,7 de mediano, com esse CAP de 3,73, transaminases normais, você já caracterizou esse paciente como um paciente diabético, embora ele não tenha ali uma hemoglobina aplicada acima de 6,5, mas você está vendo esse paciente como diabético. Se você pudesse, se você imaginasse assim, eu tenho a possibilidade de fazer uma biópsia hepática, mas eu não tenho um bom patologista que venha a fazer análise desse espécie de biópsia. Pensando no paciente de convênio, né, que vai para patologistas aí perto, e eu tenho a possibilidade de fazer uma ecografia com ressonância nuclear magnética. Né? Você tomaria um partido em relação a uma decisão ou outra, ou você seguiria como você está falando aqui? No melhor dos mundos, né, Gama, eu penso que a ressonância magnética, não só para avaliar a fibrose, eu não estou preocupada com essa fibrose agora, tá? Sim. Vou falar para você. É um primeiro marcador, eu acho que ele está inflamado, ele tinha uma ferritina alterada. Se a gente discutir hoje, a gente discute, não nesse valor que está em 27, essa TGP dele, mas hoje discute-se o valor de corte para homem, né, que não é aquele valor do limite superior de normalidade, a gente trabalha com valor mais baixo, aí para homem 35, para um 27. Então, eu estaria tranquila. Eu já vi que ele não tem fibrose, pelo menos fibrose avançada, tá? Eu não sei se ele tem F1, se ele tem F2, isso aí não sei. Mas eu sei que ele não tem fibrose avançada. E eu tenho esse paciente, condições de trabalhar esses outros elementos, eu faria dessa forma no meu consultório. Até porque a elastografia por ressonância, o convênio não cobre, né? Então, eu não tenho disponível. Eu gostaria de outros marcadores, inclusive de gordura no fígado, quantificação, aí poderia ser interessante, mas assim, não é um exame que a gente tenha de rotina, inclusive no convênio, tá? Então, seria o melhor dos mundos se a gente tivesse pensando em fibrose, pensando em melhorar a acurácia desse exame, que a gente sabe que ela não é muito melhor, mas ela melhora a acurácia para diagnóstico de doença avançada, só para você ter certeza que não tem, né, a meu ver. Agora, o NASH nós vamos continuar na dúvida. Porém, se a gente pensar, né, poxa vida, eu estou falando de uma doença que eu não tenho um tratamento específico. Eu não tenho uma medicação, toma esse remédio que vai melhorar a sua doença no fígado. Eu não tenho esse remédio ainda. Então, eu, no meu consultório, não faria biópsia nesse momento. Eu preferia fortalecer a questão do estilo de vida desse paciente, abrindo para ele essa possibilidade e ver o que acontece, se ele melhora as enzimas, se muda alguma coisa no perfil metabólico dele, se ele está aderente ou não, até para eu pensar, se ele não mudar, aí eu não tem discussão, aí é biópsia, entendeu? Fiz tudo isso, tá aderente, tá bonitinho, não mudou nada no perfil, peraí, para tudo, vamos fazer a biópsia, ver o que está acontecendo. Né? É um paciente que você tem na mão, né? Então, eu acho que eu daria para fazer esse segmento. E uma coisa que eu acho que é interessante, que tu falaste ainda há pouco, é a consulta do paciente com doença gordurosa, hepática, metabólica, ela é uma consulta que ela não pode ser de curta duração. Ela é uma consulta de 1 hora e meia,
independente do valor da consulta e do preço que o convênio paga para você. Porque é exatamente uma condição de esclarecimento e de estimular a adesão, né? Porque uma consulta rápida não vai trazer o benefício de mudança de estilo de vida que você deseja a um paciente desse, né? Exatamente. E os próprios estudos, sou eu que estou falando, os estudos mostram isso, né? Que a proximidade desse paciente com a equipe que vai cuidar dele, a adesão é maior quando ele tem essa proximidade, tem consultas mais regulares, se sente cuidado, né? E acompanhado, quer dizer, poxa, estão investindo em mim, né? Acabei de atender o paciente exatamente nesse perfil. Poxa, doutora, obrigada, nunca ninguém falou dessa forma comigo. Eu sabia que eu tinha que fazer dieta, mas dieta já até arrepia, né, o paciente. Eu não gosto de usar esse termo em primeiro lugar, mas assim, eu faço um ajuste. Eu não tenho nutricionista que atenda comigo, a gente ainda tem na escola, né, essa possibilidade. Mas assim, eu acabo fazendo esse ajuste do paciente. E atividade física é uma coisa que eu gosto de falar. Então, eu me sinto muito tranquila, para mim é muito fácil falar sobre essas coisas. Eu acho que é isso mesmo, Gama, a gente não é uma consulta de 15 minutos, concordo plenamente. Vamos lá, Gustavo. Podemos seguir? Vamos lá? Vamos ver o que foi feito aí, Gustavo. Então, nessa consulta, seguindo aí o que a gente tinha começado inicialmente, foi indicada a biópsia e foi reforçado sobre as mudanças de estilo de vida desse paciente. A biópsia foi realizada em julho de 2018, tinham 4 fragmentos com medida de 0,8 por 0,2 por 0,2, com 8 espaços porta, com morfologia e arquitetura preservada. O parênquima apresentava uma discreta fibrose pericinusoidal em zona 3, esteatose predominantemente macroreticular em torno de 70% da amostra, um grau 3, além de hepatócitos balonizados e raros focos de necrose em zona 3 acompanhados de infiltrado inflamatório linfomononuclear. Ausência de siderose ou colestase. Como conclusão, uma esteatohepatite, um estadiamento 1A, com score de atividade de doença hepática não gordurosa não alcoólica de 6. Que é muito interessante, né? Então, assim, em primeiro lugar, tudo bem, tá tudo certo, 4 fragmentos, com medidas aí abaixo de 1 centímetro, então, uma biópsia mais ou menos, né, mediana, 8 espaços portas, né, confirmando que é uma biópsia mediana, mostra uma discreta fibrose pericinusoidal em zona 3, parece aquela tela de galinheiro ali, né, esteatose 70% da amostra, então somando ali 3 pontos, a balonização eles deram como moderada, se eu não estou enganada, foi 3, 5, e infiltrado inflamatório linfomono. Então, realmente somou aqui um NES, um score de NES igual a 6. Mas vejam que a biópsia confirma o achado do marcador não invasivo. Não tem fibrose avançada nesse paciente, é uma fibrose, aquela fibrose bem discreta, né, em tela de galinheiro que a gente fala, né? Então, e agora temos um paciente com NASH sem fibrose, ou uma fibrose, não é 0, mas enfim, uma fibrose muito inicial. O que a gente faz? Mudou? Ana, passa de novo aí na classificação. Fala de novo a pontuação. A pontuação, o NES, ele considera que é o score de atividade necroinflamatória, né, na doença gordurosa, que a gente usa o Kleiner, 2015. Ele considera o grau de esteatose hepática em 0, 1, 2 e 3, a balonização em 0, 1, 2 e 3, e infiltrado inflamatório. Então, ele soma esses 3 dados. Então, por exemplo, esteatose que ele deu grau 3, soma 3 pontos. Balonização, estava escrito moderada, ele deu 2 pontos, que eu me lembro. Infiltrado inflamatório, se eu não estou enganada, ele deu 1 ponto só. Então, não tem uma inflamação tão importante, olha só. Então, eu somei 3, 4, 5, 6 pontos. Então, o score de NES, 6. E o estadiamento de fibrose é meio que, não muda muito, né? A gente acaba considerando 0 como ausência de fibrose e 4 como cirrose hepática. E aqui no meio a gente tem as subclassificações, grau 1, grau 2, grau 3. Esse aqui seria um grau... É um bem inicial mesmo, a fibrosezinha que a gente chama mesmo essa telinha de galinheiro. Aí, à medida que você vai aumentando esse grau de fibrose, né, de zona 3, periportal, enfim, você vai aumentando o grau de fibrose e você vai aumentando o estadiamento em 2, 3 e 4. Então, paciente com esteatohepatite, grau... um NES de 6, grau 1. E um detalhe, o NES a gente considera
tem controvérsias também, mas assim, a gente considera maior ou igual a 4, né? Hoje o FDA considera NES maior ou igual a 4 para liberar qualquer medicamento para NASH. Então, esse paciente deu 6, ele já configura um NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, né? Quer dizer, esse nome vai mudar, mas enfim, esteatohepatite metabólica. Ana, eu estava lendo um artigo, não sei, eu queria ver, ouvir tua opinião, a histologia do paciente com esteatose hepática, o adulto e a criança, dissociação de alguns dados que, por exemplo, na esteatose hepática do adulto, geralmente você encontra ali, né, essa alteração na zona 3. Na criança, descrevem tanto o acometimento da zona 3 quanto da zona 1. No adulto, a inflamação é mais lobulada. Na criança, parece que tem inflamação mais periportal, com fibrose periportal, inclusive. Né? Você já viu essa diferença ou essa associação de aspectos histológicos da esteatose do adulto, que é diferente da esteatose da criança? A gravidade da esteatose da criança parece ser maior em termos de progressão do que do adulto? Gama, eu não tenho experiência nenhuma com criança, tá? Mas eu já vi, sim, que tem essa diferenciação. Mas, assim, nunca li. Criança, geralmente, eu pulo. Mas já ouvi, sim, da Gilda falando sobre isso, né? Que a pessoa talvez tenha uma grande experiência aí com doença gordurosa não alcoólica em criança. Mas parece que tem essa diferença, sim. E interessante nessa biópsia, só para chamar atenção, não tem colestase, né? Então, o gama-GT realmente não está marcando colestase. Pode seguir? Acho que sim. Bom, então o paciente voltou no ambulatório em novembro de 2021, entre o período dessa biópsia de 2018 até 2021, ele manteve com um peso de 80 quilos, com uma atividade física irregular e sem alterações em dieta. Não foi introduzida nenhuma medicação específica para ele manteve só em uso de metformina. E em 2021, ele traz esses exames laboratoriais para a gente. Função renal mantida, as transaminases também mantidas, mantendo essa elevação de gama-GT, um colesterol total de 214, com HDL de 40, um LDL de 134, triglicéridos de 199, uma glicose de 95, com uma glicada de 6,2 e uma insulina de 10,9. E ele fez um novo fibroscan também em 2021, aí nessa medida de 6,5, com CAP de 308. Então, se passaram aí 3 anos só com atividade física, sendo orientado, né, mas que ele fazia de forma irregular. Teve alguns períodos que ele chegou a fazer atividade física diária, mas na consulta seguinte ele já não fazia mais. Alimentação também, ele não conseguiu seguir um padrão de melhora dessa alimentação dele, e aí isso até 2021. Ô, Ana, Oi. independente da teimosia dele, você acha que ele melhorou? Você seria capaz de dizer que ele melhorou por esses parâmetros aí que a gente está vendo? Eu não acho que mudou nada nesse momento, até agora. O que a gente vê, né? Veja, o paciente fica 3 anos sem vir na consulta, né? Isso que a gente vê, a adesão aos estilos de vida é muito baixa, né? A gente tem realmente que trazer esse paciente para mais perto e trazer para consultas mais regulares, mais próximo, né? Você vê, ele não perdeu peso nenhum, ele realmente não faz atividade física, fazer de vez em quando e não fazer, alteração de hábito, ele não aderiu o estilo de vida, e mantém só com a metformina. Então, a minha opinião é que está tudo igual, não mudou nada, assim. Mas o Fibriscan reduziu. Eu acho que o Fibriscan está dentro da margem ali de mudança, né? Eu não fiz as contas aqui, mas ele diminuiu, 1 ponto. 1 ponto é menos de 10%. Então, uma variação do Fibriscan menor que 10% não é considerada significativa. Então, para mim, ele está mais ou menos na variação esperada, né, dessa elastografia. O CAP, por outro lado, vejam que o IQR dele aumentou bastante para a dosagem do CAP. O CAP é mais difícil mesmo de fazer a dosagem.
Eu acho que não mudou nada, Lúcio. A minha interpretação é que não mudou nada. Ana, ele não aderiu à mudança de estilo de vida. Essa metformina está aí por conta da desglicemia e não mudaria a história natural da esteatohepatite. Exato, exatamente, Ela exatamente. foi introduzida só por conta daquela hemoglobina glicada de 6,5 quase, né? Perfeito, Gama. Acho que esse comentário foi fundamental, porque assim, ele não está sendo tratado da doença gordurosa, da esteatohepatite não alcoólica. Metformina não muda a história natural da doença metabólica no fígado, né? Então, assim, para mim, esse paciente está há 3 anos sem tratamento, porque ele não aderiu às mudanças de estilo de vida, a dieta e tal e coisa, e está com a metformina do mesmo jeito, que não faz nada nesse aspecto. Teve uma piora aí no colesterol, triglicéridos também aumentou um pouquinho mais, né? Sim, aumentou o Tem que pensar triglicéridos. que foi uma pandemia aí, né? Que aí teve bem a pandemia que, de repente, ficou em casa, diminuiu a atividade física, a alimentação piorou, de repente até engorda, emagrece um pouquinho, daí não foi na consulta também por isso. Então, isso tudo pesou nesse meio, né? Sibeli, você fez um comentário muito importante, né? Não é incomum esses pacientes não voltarem na consulta, né? A gente vê, então, não sei se ele não veio por conta da pandemia ou se realmente ele não veio porque ele não veio porque não fez nada, né? Não é incomum ele não voltar com vergonha, né? E às vezes, às vezes não volta porque não fez nada, não fez exame, nem exame fez, né? Poxa, não fiz nada que a doutora pediu para fazer, não vou nem voltar na consulta. E a gente perde a oportunidade de cuidar desse paciente. Ele tem um NASH, ou seja, ele tem uma doença com potencial de progressão, né? Ele fazia acompanhamento, sim, doutora. Eu não botei porque, assim, foi mantido exatamente esse padrão de tanto de transaminases quanto de caminoculares, bilirrubinas. Ele seguiu um pouco mais irregular, ele estava passando em consulta a cada 6 meses, mais ou menos, mas passou a ser mais ou menos anual, só porque realmente não tinha nenhuma diferença desses últimos exames, e aí ia ficar muito exame para a gente ficar passando. Tá. Isso que eu estava lembrando, Gustavo, ele vinha sempre, né? Não, ele vinha sempre. Meio gordinho dele. Isso, exatamente. Nas condutas que a gente não tinha tido nenhuma mudança específica, que agora a gente vai ter, já dando spoiler. Anderson, só de perguntar. A Rita está querendo fazer um comentário, uma pergunta? Sim, não, na verdade era, como o doutor Gama mesmo tinha dito, né, a questão de que o paciente já tinha um diagnóstico depois da biópsia de esteatohepatite, né, e não estava sendo tratado para tal. E a outra pergunta, mas agora vai ser abordada a questão do tratamento, era se vocês iriam escolher como opção, né, uma pioglitazona com vitamina E ou iam iniciar um inibidor de GLP-1. Já foi feita mudança aí, Gustavo? Você quer seguir? Só para a gente discutir isso? Antes da Ana responder sobre o tratamento, você, na tua... eu estou perguntando isso porque eu acho que você estava também lá no simpósio de doença metabólica e um colega eu não sei se é da endócrina, se é cardiologista, com vivência em diabetes, né? E que ele e um outro colega endocrinologista descaracterizaram a importância do Roma-IR, né? E valorizaram muito a relação triglicérides-HDL, falando que essa relação triglicérides-HDL tem uma sensibilidade, uma especificidade maior para falar de resistência insulínica, não é? Você usa Roma-IR no dia a dia? Gama, já usei muito, tá? Na minha tese de doutorado eu usei Roma como marcador, hoje não uso mais, hoje não, desde que eu comecei a me aprofundar mais na doença gordurosa, no diabetes especificamente, no pré-diabetes, eles conseguiram me convencer de que não é um bom marcador, porque a gente tem coisas melhores para saber. Na verdade, não é novidade que a insulina não marca muita coisa, porque a gente já conversava isso lá no passado, que ela sofre muita variação da metodologia usada, hoje está 10, amanhã está 5, enfim, né? Então, ela oscila muito.
e que um marcador mais fidedigno nesse sentido é a hemoglobina glicada, por exemplo, ou a relação triglicéridos-HDL. Então, os endócrinos, quem falou lá foi o endócrino, foi o Rodrigo Moreira, eles falam exatamente isso, não usa dosagem de insulina mais, é glicemia em jejum e hemoglobina glicada. E se você está na dúvida, um teste de tolerância à glicose, né? Muito bem Nessa colocado. relação aí tem um corte? Como que é? Eu não me lembro do corte, você lembra, Gama? Porque eu também não uso muito essa relação, eu uso Na mais a verdade, hemoglobina glicada. eu valorizei a informação e eu não fui atrás de esclarecimento, né? Mas eu sei que ele falou, quanto maior o triglicérido, menor o HDL, não é? Maior é a resistência insulínica desses pacientes. Eu não sei exatamente o número, doutor Lúcio, mas eu já vou pesquisar e lhe digo amanhã. Tá bom. Eu acho que não tem um corte exatamente, sabe, Lúcia? É exatamente essa relação que a gente vê, de que quando o triglicéride está muito alto, o HDL está baixo, mas eu acho que não tem um nível de corte. O que ele fala, tanto é que a gente apresentaram o caso lá parecido, ele falava exatamente isso, olha, vê se vocês precisavam da insulina nesse caso, da hemoglobina glicada. Só de ver o triglicéride nessa altura e o HDL baixo, já fechou com síndrome metabólica. Acho que é isso. Mas... E a gente vê aqui, ó, que apesar dele não ter sido tão aderente, o HDL dele saiu de 33 e foi para 40, né? Deu uma melhoradinha ali no perfil. Está no limite inferior, é isso mesmo. Era 33 e 40. Doutora, nessa consulta foi quando foi iniciada a terapia medicamentosa. Se a senhora quiser falar sobre a pergunta aí que foi feita do análogo de GLP-1 e da vitamina E com pioglitazona, antes de passar para o que foi feito. Na verdade, os estudos mostram isso mesmo, quer dizer, o paciente... Aí é outro samba, né, gente? Vamos lá, vamos organizar a ideia. O que a gente vê? Tem muitos estudos em fases 2, 3, né? A gente sabe disso, fase 2A, 2B, 3 e 4, inclusive. Mas a gente ainda não tem, acho que a gente ainda não está no momento de falar que eu vou entrar com esse medicamento porque esse é bom. O que a gente tem? Então, aí eu trago uma revisão, uma meta-análise, uma revisão recente de 2002, se eu não estou enganada, 2022, se eu não estou enganada, que analisou uma meta-análise de estudos randomizados, controlados, foram selecionados apenas pacientes com biópsia hepática, então NASH, com biópsia provando que tinha doença gordurosa e não tinha outra causa. O que observaram? Apenas de estudo fase 2, 3 e 4, tá? Que eles conseguiram reunir nesse compilado. Eu trago os dados para vocês, que ele é bastante interessante. 23 intervenções. Eu nem sabia que tinha tudo isso em remédio em teste para doença gordurosa. 23 intervenções, e aí, de todos os compilados, de todas as análises que eles fizeram, o que acontece? Para um medicamento hoje ser liberado pelo FDA, a gente tem 2 critérios. Ou é redução da fibrose em pelo menos 1 ponto e não piora da esteatose hepatite, tá? Isso é um critério. Se você faz lá um randomizado controlado e mostra que o seu medicamento faz isso, beleza. Ou resolução do NASH sem piora da fibrose. Então, o FDA só considera esses 2 critérios para incorporar ou para autorizar qualquer coisa com medicamento. E aí, o que a gente vê? Para o primeiro critério, que é redução da fibrose hepática, apenas 2 medicamentos mostraram realmente potencial de reverter ou de reduzir a fibrose hepática, que foi o ácido beticólico, tá? E o lanifibranor. Muitos no Brasil participaram de estudos com esses dois não, mas com o lanifibranor com certeza. Então, foram os únicos 2 que mostraram realmente significância para reduzir a fibrose. E para o NASH? Para o NASH, aí sim entram alguns outros medicamentos, por exemplo, até hoje, tá? Semaglutida, liraglutida, vitamina E e pioglitazona. São os medicamentos que a gente tem que resolvem o NASH naquele período de observação e não piora a fibrose. Então, para esse paciente especial, eu penso que a gente poderia lançar mão da semaglutida, da liraglutida e da pioglitazona e vitamina E, tá? Só que a gente não tem semaglutida, não tem liraglutida, né? Não é todo paciente que consegue comprar. Então, a gente acaba restringindo aí realmente na pioglitazona ou na vitamina E, tá? Lembrando que o guideline americano, o europeu também acaba sendo um pouco mais permissivo, mas o americano, ele indica a vitamina E para o paciente sem diabetes
e a pioglitazona no paciente com ou sem diabetes, independente do grau da fibrose, com NASH, NASH confirmado, biópsia hepática. Não tem outro ainda critério para definir NASH nesses pacientes, é biópsia hepática. Então, para esse paciente, Gustavo, eu penso que a pioglitazona, a vitamina E, seria uma boa opção para ele. Tá? Eu entraria, já teria entrado com aquela biópsia, na verdade. Mas aí você considera que, levando em conta que ele é diabético, você considerou ele como diabético, né? E lembrando que a vitamina E ela pode aumentar a resistência insulínica, ainda assim você manteria a vitamina E para esse paciente ou fugiria para a pioglitazona, por exemplo? A vitamina E para pacientes sem diabetes, né? A pio para pacientes com ou sem diabetes, pelo menos é o que está no guideline. Ainda que a gente tenha várias discussões sobre isso, tá? Que não é... O estudo foi feito em pacientes não diabéticos, não significa que ela não funcione ou que não seja segura para pacientes com diabetes. Então, assim, eu, Gama, particularmente, isso é a Ana Cláudia que está falando. Apesar dos estudos, eu não gosto da vitamina E, tá? Eu, Ana Cláudia. Por quê? Eu já tive sangramento do sistema nervoso central com vitamina E, paciente de 45 anos, com NASH, que eu entrei com vitamina E, ele sangrou. Não foi legal, não foi gostoso ver aquilo. Teve que fazer intervenção, drenar o sangramento. Então, assim, eu tenho muito, muito forte, muito vivo isso para mim. Então, assim, foi naquela época ainda que não tinha muita clareza se realmente funcionava ou não, eu não gosto de entrar. A pioglitazona, sim, entraria sem o menor medo. Tenho muito boa resposta para a pioglitazona, apesar de senões que eu sei que vocês vão levantar. Então, o que eu tenho na prática, aí eu também, em alguns pacientes eu entrei com pioglitazona, e eu me bato que o endócrino tira porque o paciente é obeso. Exatamente o ponto. Veja, a pioglitazona, ela tem esse efeito. O nosso paciente é sobrepeso, tá? Ele tem 80 lá, a gente fez o IMC 29. Sim, um dos efeitos colaterais da pioglitazona é exatamente ele ganhar peso. Só que a gente tem que lembrar que esse ganho de peso não é às custas de gordura, né? Na verdade, é líquido. Então, ele acaba retendo mais líquido e ganha peso na balança. Mas eu, particularmente, sou extremamente adepta da bioimpedância, por exemplo. Eu gosto da bioimpedância porque ela faz essa avaliação corporal de gordura, massa magra, né? Então, eu, particularmente, assim, a balança está quebrada no consultório já tem tempo, porque eu não gosto de usar. O paciente fica invocado com a balança. Mas eu não perdi peso, mas está fazendo atividade física, está fazendo dieta, está ganhando massa magra. Então, vamos fazer uma bioimpedância e mostrar para ele que ele está ganhando massa magra? Pô, que legal, é exatamente isso que a gente quer. E perdendo gordura, obviamente. Todo o resto é enfeite, a meu ver. Então, eu tenho essa conduta. Mas sim, Sibeli, e eu acho que tem que explicar para o paciente isso. Pode seguir? Gama quer perguntar alguma coisa? Não pode seguir, estou satisfeito. Por isso, Lúcia, que eu quero comprar fomos atrás da bioimpedância lá da gastro. Parece que ela não está funcionando. Não está funcionando? Parece que não, mas nós vamos atrás. Nós vamos comprar uma bonitinha de mãozinha. Fique tranquilo. Isso. Vamos investir. Isso aí. Investira conosco mesmo, né, Gama? Eu sou uma dinheiro, Ana Cláudia, dinheiro não falta. Também. O que falta é entusiasmo. Dinheiro não falta. Esse eu tenho de sobra, Gama, então fechou. Né, Gama? Então, vamos lá. Nessa consulta, então, foi introduzida a pioglitazona, 30 mg dia, e a vitamina E, 400 unidades, 2 vezes ao dia. O paciente retornou aproximadamente 8 meses depois. Ele realmente tinha ganhado 2 quilos, né, na aferição. Continuava fazendo uma atividade física de forma irregular e também não tinha alterado a dieta dele. Ele relatava um uso irregular das medicações, principalmente pelo custo. De exames realizados nesse período, ele mantinha com transaminases normais, uma HbA1c de 262, um colesterol total de 252, com HDL de 42, um LDL de 169 e triglicéridos de 251. Uma glicemia de jejum de 135, com uma glicada de 7%. Foi realizado também um novo ultrassom, que mostrava o fígado de dimensões normais, contornos lobulados, ecotextura finamente heterogênea e ecogenicidade difusamente aumentada.
Você vê, né, a questão do ganho de peso que a gente falou. É esperado um ganho de peso com a pioglitazona, mas o que acontece? Ele ganhou peso, esse peso não foi da pio. Esse peso definitivamente não foi da pioglitazona. Olha o perfil metabólico, olha o que o Gama falou, né, do triglicérido, 251. Né? Então, esse aumento de triglicéridos com um HDL mais ou menos mantido, a hemoglobina glicada foi para 7. Né? Estou tendo umas perguntas aqui. Mas, enfim, é um paciente não aderente, tudo bem por conta do preço da medicação, mas ele continua não tratado, ao meu ver. A TGP dele, né, da LT dele de 46, se a gente for considerar os valores esperados para a idade, para o sexo masculino, seria 35, quer dizer, ele está inflamado, sem dúvida alguma, está com inflamação. E o fígado piorou, né? Ele tinha bordas finas, agora tem bordas lobuladas, né? Parece que deu uma cronicidade maior ali na imagem. Não sei, aquele ultrassom era 2020, sei lá, 20, né? 20. 3 anos depois, parece. Na verdade, tem mais de 3 anos, né, Gama? Porque aquele ultrassom, você vê, o primeiro não deu nada. Ele tem um segundo, né, Gustavo, que mostrou alguma coisa. Que eu acho que foi em 2017, não é? Eu acho que sim. E agora em 2022. Então, ele já tem pelo menos 5 anos sem tratamento, assim, sem resposta. Seja porque ele não aderiu, ou seja pela demora, enfim, né? Sem dúvida. Mas, metabolicamente, esse paciente piorou, né? Sem dúvida. E aí, nessa consulta, foi suspensa a vitamina E por risco aumentado de efeitos adversos. Eu não encontrei no prontuário o que foi levado em consideração nessa suspensão. Foi mantida a pioglitazona, foi aumentada a metformina para 850 mg 3 vezes ao dia, foi introduzida a simvastatina, 20 mg por dia, e a S 100 mg por dia pelo risco cardiovascular desse paciente. Eu não acompanhei o caso, não saberia dizer por que foram feitas essas mudanças, né, mas assim, nós fizemos, né, Gustavo, o risco cardiovascular desse paciente, então realmente ele tem um risco cardiovascular alto, eu não lembro se é muito alto ou se é alto, muito alto, né, que deu. Então, o goal de LDL para ele é abaixo de 50, então a gente tem que lembrar, como eu disse, né, da periferia toda desse paciente, do que está no entorno desse paciente. Então, ele tem um risco cardiovascular que a gente fez, que deu muito alto, o LDL alvo dele é abaixo de 50, nem com toda a dieta do mundo, mediterrânea, pode ser o que quiser, ele não vai abaixar esse LDL, para 50, então acho que a indicação da estatina foi boa, foi assertiva. Os outros mudanças eu não saberia dizer por quê, né, se foi por custo, eu não entendi, mas assim, a estatina super defendo, a manutenção da pioglitazona também, tudo bem. E o AS agora está sendo discutido, né? Em pessoa que não teve evento. Exato. E a gente deve introduzir, né? A gente vê, assim, já como prevenção primária, não tem mais indicação, né? A gente tinha por falta de coisa melhor, eu acho. Hoje em dia não tem essa indicação. Então, acho que foi isso. E você acha que a simvastatina seria a melhor estatina para o caso dele, com HDL baixo, triglicéridos altos, seria a melhor? Na verdade, pelo tanto que a gente precisa baixar, a gente precisaria de uma estatina de alta potência, né? E a simvastatina a gente sabe que é a de mais baixa potência. Então, talvez pela disponibilidade que a gente tem no sistema, né? Que foi optado pela simvastatina. Mas mesmo assim, essa dose de 20 miligramas é bem baixa, né, bem abaixo do que a gente precisaria para controlar esse colesterol. Mas, sem dúvida, a atorvastatina, a rosuvastatina, ou estatinas com maior potencial, seriam uma melhor indicação. Mas ele já reclamou do preço, né, então acho que foi por isso que foi optado pela simvastatina. É difícil, né, mas ele está piorando tudo mais, e a gente acaba tendo que limitar as coisas por custo, por outras coisas, a gente só vai, ele vai piorando, né, não está tratando de forma efetiva, né. Mas nós vamos voltar nisso daí daqui a pouquinho, vamos lá. E a pioglitazona, a dose que ele estava tomando era 15 ou 30? 30. Já foi introduzido com 30. Talvez aqui, quem suspendeu a vitamina E, né, tenha imaginado assim, é um homem com 60 anos de idade ou mais, risco prostático,
risco de hemorragia cerebral, enfim, né, um paciente diabético, talvez tenha sido povoado por essas possibilidades, né? Eu acredito que sim, Gama. Eu penso eu imagino que foi pensado nisso. Eu, particularmente, não teria entrado. Eu teria entrado só com a PIO em 30 ou 45. Hoje, assim, antigamente, eu colocava vitamina E e achava que estava... Depois que eu fui ver que a vitamina E aumentava a resistência insulínica, né, eu comecei a frear o uso para o paciente diabético, né, porque antigamente a gente sabia, os estudos mostravam que nenhum dos estudos com vitamina E foram feitos em diabéticos, mas depois houve a liberdade de prescrever também para diabéticos, né? E aí depois, quando eu comecei a ver que havia uma relação com o aumento da resistência insulínica, eu falei, eu não vou botar vitamina E para quem é diabético, né? E aí deixei não diabético, né? Gama, eu vou nessa linha aí também, mas é o que eu disse, né? Meio pessoal, isso não gosta da vitamina E, ela está indicada para não diabetes, pelo menos nos guidelines. A PIO, sim, como eu disse, né? Ela tem uma indicação na doença, na esteatohepatite não alcoólica, e de diferente aqui, uma estatina de mais alta potência, Sibeli, eu concordo plenamente com você. Podemos seguir? Vamos seguir? Bom, o paciente retornou dia 15 de março desse ano, continua assintomático, ele estava pesando 81 quilos, teve uma redução de 1 quilo, continuava com uma adesão bem irregular e com uso irregular das medicações. Ele trazia para a gente alguns exames que não estavam tão completos nessa ocasião, mas tinha uma glicada de 7,7, a gama-GT continuava elevada, a gente não tinha transaminases desse exame. Opa, perdão. E agora? O que vocês acham? Mantém a conduta, vamos mudar alguma coisa, o que a gente vai fazer? Pois é, eu acho que é tudo má adesão, né? Primeiro, né? E se a gente está falando de custo de medicação, né? Pensar em avançar criar mais dificuldades em termos de custo de medicação para esse paciente, né? Você acha que talvez induzir, né, perda de peso com medicamento para esse paciente, mantendo a pioglitazona, traria um benefício, né? Por exemplo, naltrexone com bupropiona para ele, para inibir, né, apetite, estimular a perda de peso, deixando ele com a pio e estimulando a atividade física. Seria uma estratégia, pensando nas possibilidades de remédios que ele poderia conseguir no SUS, né? Ou fazendo o samba do Maranhense. Eu acho que alguma coisa para ajudar ele a perder peso vai ser importante, porque ele não é aderente, né, já definiu, assim, não sei como é que foi abordado isso para ele, mas, assim, é nítido que ele tem dificuldade em aderência, né, ele não está pronto para isso. E acho que se a gente puder ter uma associação de medicamentos que ajudem ele a perder peso, seria muito interessante. Agora, o quanto que... Aí eu acho que já falta trabalho para mostrar para a gente o quanto que a gente pode pensar na perda de peso como um componente isolado ou a gente pensar no fígado, né? E como é que a gente pode juntar as duas coisas, na esteatohepatite não alcoólica e na obesidade. Então, para tentar juntar essas duas coisas e baseado no que a gente tem até agora, sem dúvida alguma, eu penso que a gente poderia associar aqui um análogo de GLP-1, né, um inibidor SGLT2. Eu não saberia te dizer, Gama, se essa associação do Contrave, né, seria uma boa indicação, por falta de estudo no fígado, eu não sei até que ponto que isso seria bom para o fígado, talvez para perda de peso, sim, né, como os estudos mostram, perda de peso até 16% com o Contrave, é excelente isso, mas no fígado eu não sei se teria algum efeito, porque não tem estudos com Contrave para doença gordurosa, até onde eu sei.
E o que a gente tem de estudos para doença gordurosa realmente são os análogos de GLP-1 e os inibidores SGLT2. Não temos análogos de GLP-1 na rede, e não vamos ter, né? O pessoal da endócrino já até falou que saiu como é que chama? Pesquisa, né? Não é pesquisa, como é que chama? Consulta pública, para saber por que não entra no rol, mas é impossível, porque é muita gente para usar e nós não temos valor, nós não temos dinheiro para isso. Porém, o SGLT2, o inibidor do SGLT2, a gente já tem, né? Então, poderia ser uma opção para ela, eu acho. É claro que a gente só tem a dapaglifosina na rede, mas seria uma opção. Tem estudos mostrando perda de peso com ela, inclusive na doença gordurosa já tem estudos com ela, né, com a dapaglifosina. Para perda de peso, a canaglifosina seria mais interessante, mas não tem na rede. Então, tentando juntar o útil ao agradável aí, eu acho que a dapaglifosina seria uma boa opção. Porque se você... a ideia de perder 10% ou mais do peso desse paciente traria um impacto na histologia desse fígado, não é? Exato, a gente precisaria alcançar, né, pelo menos 7 a 10%. 7% já mostra benefício, 7 a 10% você tem melhora às vezes tem o estudo do Vilar Gomes mostra resolução, né, em 100% dos pacientes que alcançaram 10%. E de fibrose, se eu não estou enganada, 80%, alguma coisa próximo disso. É muito importante isso é muito significativo para a gente. Só que, quando você vê lá no finalzinho da tabela, só 15% dos indivíduos alcançaram essa perda de peso com o estilo de vida e dieta e atividade física, né? Então, assim, mas a gente sabe que os medicamentos que têm esse potencial pode ajudar. Agora, eu sou da opinião de que não existe remédio no mundo que conserte um estilo de vida ruim. Eu sou dessa opinião. Tá bom, vamos usar até quando, né? Todos os residentes perguntam, vamos usar até quando? A gente sabe quando entrar, não sabe quando vai parar, né? E tem seu custo. Mas eu acho que é uma boa opção, o inibidor do SGLT2, dentro do que a gente tem de possível para ele. Aí, assim, ó, vou aproveitar essa... lá, o Gustavo já colocou. Pode colocar, Gustavo. Foi optado por essa mudança mesmo, ó. Ele estava ali com uma hemoglobina glicada de 7,7, piorando do ponto de vista metabólico, né? Então, foi suspensa a PIO e introduzida a dapaglifosina, em 10 miligramas por dia. Reforçada MEV, esquece, né? Vamos ter que chamar não sei o que nós vamos fazer com essa MEV, mas enfim. Aí eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo com a dapaglifosina, já tem algumas coisas, com o inibidor de SGLT2, que inicialmente foi introduzido para controle de diabetes, né, a gente sabe disso, porque ela inibe a reabsorção da glicose lá no túbulo contornado principal, proximal do rim, e na contrarregulação, quando a glicose, ela sai, quando perde a glicose no túbulo, ele perde junto o sódio. Então, quando ele perde o sódio, ele perde água junto, né? Então, tem se mostrado uma classe de medicamentos, inclusive para insuficiência cardíaca, né? Outros benefícios para fora do fígado, diminui risco cardiovascular, inclusive, e tal. E aí eu tenho uma meta-análise de 11 estudos com dapaglifosina, que já reuniu, olha só, 839 pacientes, eu acho que esse estudo também é de 2022 ou 2023, agora não me lembro, mas que... A dapaglifosina foi capaz de reduzir a ALT, AST, gama-GT, reduzir o gama-GT, a gente pode discutir isso, reduzir o triglicéride, reduzir o peso e, consequentemente, o IMC, reduzir a hemoglobina glicada e glicemia de jejum, que é o objetivo dela primário, né? Mas não foi capaz de mudar LDL colesterol, HDL colesterol, FIB4 e o ROMA. Então, ela não mudou, ela melhora a glicemia, mas ela não alterou aí o perfil exatamente metabólico e inflamatório do paciente, medido pelo FIB4, que é o que a gente tem por enquanto. Tem um estudo com elastografia, que mostrou melhora da elastografia, mas é aquela história, né? Será que está melhorando fibrose ou está melhorando inflamação? A gente ainda não tem, foi um estudo só, com análogo de SGLT1, um inibidor de SGLT2. Então, é isso o que a gente tem. Então, acho que foi uma boa troca, Gustavo. A dapaglifosina nessa dose, os estudos falam, tem dose mais baixa, de 5, mas eu acho que para ele, por conta do diabetes, 10 miligramas está legal.
E foi mantida a metformina e a prescrição da simvastatina também nessa situação. Eu não deixei aí, mas não foi substituída, não. E a última consulta dele agora, em setembro, o paciente retornou assintomático, mais uma vez. Ele perdeu 4 quilos em aproximadamente aí 6 meses, passando de 81 para 77 quilos. Estava fazendo atividade física 2 vezes na semana, relatava caminhadas de até 10 quilômetros, e continuava com o uso irregular da simvastatina. E os novos exames que a gente tem, ele continuava com um colesterol bem elevado, de 230, com HDL de 41, um LDL de 152, triglicéridos de 208. A glicada dele caiu bastante. O ultrassom, ele mostrava fígado de dimensões normais, contornos regulares e bordas finas, discreto aumento difuso da ecogenicidade. E tem um novo fibroscan também. 5,4, com IQR mediana de 20%, está dentro do aceitável, abaixo de 30%. Um CAP alterado, mas com IQR muito alto, então não é exatamente um bom parâmetro, mas sem dúvida alguma teve essa melhora, eu diria que no processo inflamatório talvez, né? Você vê que a STLT reduziram, gama-GT reduziu, não normalizou, mas já reduziu, e vejam que não mexe no perfil de colesterol, né? Não realmente, fisiopatologicamente, não é para mexer. Mas o diabetes, a glicose dele está bem melhor. E perdeu peso, né? Nós estamos falando aqui de 5%, certo? Sim. 81 para 77, 5? Sim. Não. Quase 5%. Quase 5%, tá. Acho que De foi uma boa 80 para troca. 76 seria 5%, foi quase isso. Pronto, estamos no caminho, eu acho. E veja, ele está fazendo atividade física 2 vezes por semana e caminhadinha. Não pode desistir de estimular. Exato, Se falaram com ele de uma forma diferente, mas pelo menos dessa vez ele voltou fazendo mais atividade física. Na conduta dessa última consulta foi mantida a DAPA, foi reforçada a adesão, né, à estatina, que ele estava mantendo de forma irregular. Foi solicitado um doplo de carótidas para avaliação de DAC, indicação de manutenção de AES como prevenção primária, e solicitado uma colonoscopia como rastreio mesmo pela idade. Eu ainda me incomodo um pouquinho esse colesterol meio alto, esse triglicérides alto desse jeito. É certo que ele não está com a simvastatina de forma regular, mas isso também é mais um fator para estar alterando esse quadro metabólico, que não está conseguindo melhorar de forma adequada o fígado, fora o risco cardiovascular, né? Então, isso me incomoda, né? Esse colesterol me incomoda, essa simvastatina também, eu, pelo menos aumentar a dose dela, daria para aumentar, né? Acho que isso sim. Aumentada, doutora. Na última consulta, a gente aumentou. Eu Legal. tentei conversar com ele sobre a importância da estatina, né? Mostrei a evolução dos exames, ele é um paciente bem orientado. E, aparentemente, ele vai seguir, né? Vamos aguardar. Ele tem esse histórico aí de má adesão. Que bom, que bom. É muito bom ouvir isso. E não desistir do paciente, a gente não pode desistir desses pacientes. Sim, até com porque certeza. Nós vamos pegar isso cada vez mais frequente, pacientes com doença avançada, né? É verdade, doutora. Inclusive, eu reforcei, parabenizei, né? Apesar de ter tido esse histórico aí, falei para ele que já foi uma grande vitória, que ele já tinha perdido peso, que ele conseguiria, se ele quisesse, né, dar continuidade às nossas orientações. Ele falou que estava muito feliz e estava vendo resultado realmente até na questão da disposição, no ânimo para o dia a dia. Então, eu acho que dessa vez o negócio engrena. Que bacana, viu? Parabéns para vocês aí que conseguiram conscientizá-lo. E não é nem assim, engrena, né, Lari? Porque a recaída faz parte do processo. Mas, com certeza, de novo, a gente tem que estar junto para poder falar, não, mas olha o que o senhor já fez, olha o que o senhor já perdeu. Sim, exatamente. Celebrar as pequenas conquistas, né? Isso faz parte também do processo. A escada, que não é escada, na verdade, na minha opinião, é mais espiral, da prontidão do paciente para adesão, ela é uma espiral exatamente por isso. Ela pode cair, mas a gente volta de novo, não desiste não, vamos lá, não vamos desistir não. E a gente precisa também cuidar do nossa angústia,
e da nossa ansiedade, porque eu falo de experiência própria, eu já fiquei muito angustiada com essa falta de resposta dos pacientes. Hoje eu entendo como um processo natural do paciente que a gente está junto. Eu não sou responsável pela mudança dele, mas eu estou junto com ele para fazê-la, no que ele precisar. Então, assim, dar esse acolhimento desses pacientes que precisam muito. É possível que, em nenhum momento na vida dele, tenha tido esse tipo de conversa, né? Esse tipo de celebração da vida, né? No que ele está fazendo. Muito bacana, parabéns. Eu trouxe uma tabelinha aqui só mostrando a evolução dos exames laboratoriais, mas acho que a gente já conseguiu conversar sobre todos eles aí com calma. O peso dele também, desde 2016 até 2021 mantido, ele teve até um ganho ponderal ali em 2022. Agora, pela primeira vez, desde que ele iniciou o acompanhamento do nosso ambulatório, uma perda ponderal mais significativa, com uma diminuição de transaminases, igual a gente tinha comentado, uma glicada também, uma tendência de queda. Por enquanto, a gente só tem um exame, né, depois que ele começou a apresentar essa melhora, mas que a gente espera que mantenha dessa forma, e os fibroscans que ele fez também, durante o acompanhamento com a gente. Então, é isso. Adorei o fígado levantando aí o instrumento, bacana. Gostei, Gustavo. Legal, hein, Gustavo? Muito bom, gente. Ana, Muito bom, parabéns. muito bom. Ana arrasou. Com certeza. Imagina. Muito, ajuda muito a tudo. Arrasou, doutora. Imagina, eu nem agradeci, né, gente, pelo convite, viu, Lúcia? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente já entrou direto no caso e foi levando. E eu acho que é isso, a participação de todos, assim, eu acho que está todo mundo meio alinhado e a gente unindo forças, a coisa fica mais leve. Exatamente. Eu não sei se todos sabem, né, mas a Ana é um presente que a gente está ganhando, né, Ana? A Ana é docente na Federal de São Carlos e a gente está em fase final de transferência dela para a escola, então ela já é nossa. Agora não tem mais volta. Então, foi aquisição maravilhosa. Vocês estão vendo aí o quanto ela pode contribuir. Está contribuindo na esteatose, está contribuindo nas doenças inflamatórias intestinais, está lá no ambulatório do Orlando, e vai contribuir cada vez mais, né, Ana? A gente está muito feliz. Nossa, Lúcia, eu não tenho palavras para agradecer esse carinho, está sendo muito gostoso e poder contribuir, é o que o Gama falou, né? Se depender de entusiasmo, Gama, que tem de sobra. A gente só arruma o dinheiro para fazer as coisas. Mas, assim, vamos junto. E a minha missão é essa, é que a gente possa unir forças e crescer a Gastro. Eu tenho um carinho, assim, que não tem como, não tem uma ferramenta para medir, né, com a Gastro da Unifesp, eu sou daqui, e está voltando, está vendo que eu não paro de sorrir, né, porque realmente é uma alegria, está sendo uma realização. Eu quero contribuir. Estou muito feliz no ambulatório do Orlando, a gente ri muito, é um ambulatório gostoso, é um ambulatório leve, mas também não quero tirar o pezinho ali do fígado no que eu puder contribuir, viu, Lúcia? Pode contar comigo. Com certeza. Muito bom. Obrigada, gente, todos vocês. Obrigada, Gustavo. Tudo bem? Obrigado, doutora. A Lúcia vai encerrar? Eu acho que as palavras finais que eu queria falar eram essas, né? Esse caso foi muito engraçado, porque Gustavo viu que a gente estava conduzindo ali no ambulatório de quarta-feira à tarde, que é aquela muvuca de casos gerais de todas as etiologias de hepatopatia, né? E alguém falou assim, não, esse paciente tem que ir para o ambulatório de esteatose. Eu falei, não, gente, mas deixa aí, porque é importante, porque é só aqui que passa o residente de clínica, né, o R1 de clínica, para ele poder ver, passa aluno, às vezes, e os especializandos, agora o ambulatório mudou para quinta, eles não conseguem passar. Eu falei, nós precisamos ter também umas doenças gordurosas aqui, ali, vamos deixar ele aí. Aí alguém virou e falou assim, coitado. Eu falei, gente, ele não foi tão mal conduzido assim. Ele não foi um coitado, né?
Então, foi engraçado, a gente deu muita risada aí com esse paciente. Mas foi muito, muito bom a gente rever todas essas condutas diagnósticas e terapêuticas, porque, como vocês falaram, isso é o dia a dia nos consultórios ambulatórios e vai ser cada vez mais. Então, foi ótimo. Obrigada, Gustavo, que viajou para o casamento, mas mesmo assim se preparou. Ana Cláudia, excelente. Muito bom, muito Obrigada, acrescentado, gente. muito bom. Boa noite, Obrigada, gente. Boa Agradecer noite, ao parabéns, Boa continuar noite. divulgando tudo nossas reuniões. Boa Boa noite. noite, gente. Tchau. Tchau. Tchau.